Amigos, dos males o menor. O Vasco vai vivo para São Januário para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de uma atuação constrangedora contra o Atlético, o Vasco ainda assim conseguiu um empate jogando em Goiânia e vai vivo para São Januário para decidir dentro de casa, diante do seu torcedor, a vaga para a próxima fase na competição nacional. A atuação do Vasco foi horrorosa. Falei aqui que o resultado foi positivo, mas a atuação foi constrangedora. Acho que não tem termo melhor para definir isso. Até já estava escrevendo sobre a partida, sobre o que havia sido a partida, já que o Atlético sobrava em campo. Mais de 20 finalizações contra 3 do Vasco até o momento ali, onde o Verratti conseguiu marcar o gol de empate. Engoliu o Vasco taticamente, principalmente fisicamente. O Atlético fez parte do que o Grêmio fez contra o Vasco na rodada passada do Brasileiro. Primeira coisa, abriu o campo, botou seus pontas para jogar bem abertos, arrastou os laterais para o lado, exatamente porque sabem a dificuldade que o Vasco tem para utilizar os pontas na marcação. David e Adson praticamente não viram a bola. O Adson, em todas que ele recebeu de costas e voltou a bola para trás. O David muito mal dominou uma bola, praticamente não foi notado dentro de campo. O Vasco foi sem saída. A única forma do Vasco tentar escapar da marcação mais alta do Atlético eram bolas longas para o Verratti. E até então o argentino não tinha ganho nenhuma. Toda a bola batia e voltava e o Vasco nem conseguia ganhar a segunda bola. O Moura e Cocão correndo perdidos no meio de campo, totalmente sem posição, totalmente sem encontrar realmente a marcação em cima do Atlético. Felipe Coutinho, cansado, praticamente andava em campo na parte defensiva do jogo. O Vasco foi engolido no primeiro tempo pelo Atlético Goianiense e eu já havia alertado aqui no pré-jogo. Olha, se tem alguém achando que vai ser fácil porque a lanterna do Brasileiro, é porque olhou tabela, mas não olhou campo. Os últimos jogos do Atlético Goianiense foram bons. Apesar do Vasco ter vencido recentemente, até com uma certa tranquilidade pelo Campeonato Brasileiro, a partida do Atlético contra o Flamengo foi muito boa. A gente alertou aqui no canal no pré-jogo. E a partida do Atlético hoje contra o Vasco foi também muito boa. Por que o Vasco ainda conseguiu um empate contra o Atlético? Exatamente pelas questões individuais. O Vasco não passou perto de ter o volume de jogo que o Atlético teve. Mas o Vasco tem duas peças que, quando se encontram, quando funcionam, conseguem ser eficientes. Piton e Verratti. Nesse deserto de ideias que foi o Vasco contra o Atlético Goianiense, o que sobra na maioria das vezes, como a gente já viu diversas vezes na temporada, é cruzamento para o Verratti. E ninguém cruza melhor para o Verratti do que o Piton. Piton que fez uma partida defensivamente, mais uma vez, muito ruim, mais uma vez sendo engolido defensivamente, completamente perdido nas jogadas, assim como todo o setor defensivo do Vasco, ainda assim, com a bola nos pés, consegue decidir. É o que a gente fala aqui quando a gente vai analisar jogador do meio para frente, principalmente, que a gente cobra que esses jogadores tenham capacidade de marcar gols e dar assistências, é exatamente por situações como essa, onde o coletivo é engolido, onde o jogo realmente do time não encaixa, mas o individual consegue se sobressair. Porque mesmo sem ter um volume, você consegue marcar. O Atlético precisou finalizar mais de 20 para fazer um. O Vasco não finalizou 5, talvez. Aliás, o jogo mudou um pouquinho depois, né? Porque tem essa questão emocional também. O Verratti faz o gol, o Atlético se descontrola e logo na sequência o Maguinho é expulso exatamente num duelo contra o próprio Verratti. É impressionante como, mesmo em partidas ruins, o Verratti consegue se sobressair pela entrega, pela luta. Porque, para mim, um dos maiores problemas do Vasco, principalmente no primeiro tempo, o Vasco foi um time praticamente casto. O Vasco foi um time que aceitou tudo do Atlético. O Atlético é um time físico. Você olha o elenco do Atlético, é um time físico. São jogadores de força física, meio-campo físico, laterais físicos, zagueiros muito altos, muito fortes. E exatamente esse jogo de imposição que o Mancini faz muito bem. Por característica de jogo do Mancini, inclusive. Foi assim no América Mineiro, era assim no Ceará, e está sendo assim desde que ele chegou ao Atlético. É a mudança de chave do Atlético. Então não adianta olhar só para a tabela de classificação, tem que olhar para o campo. Até porque o Atlético que começou o ano, que começou o Brasileiro, já não é mais o mesmo Atlético. Exatamente pela chegada do Mancini, que a gente já falou até sobre ele aqui, quando o Vasco foi trocar de treinador, que eu particularmente gosto dos últimos trabalhos do Mancini e tem feito mais um bom trabalho no Atlético nesse iniciozinho de trabalho dele. Então o Atlético foi um time que brigou o tempo todo. Nos raros momentos
onde o Vasco tentou escapar ou conseguiu quebrar uma primeira linha de marcação, o Atlético parou a jogada na falta. O Vasco conseguiu a façanha de terminar o primeiro tempo sem cometer uma falta. E isso não é para ser elogiado. Porque a falta, a não ser a falta igual o Maguinho fez, não estou falando de agressão, mas a falta faz parte do jogo. A falta faz parte da estratégia do jogo. Você saber parar a jogada faz parte da sua fase defensiva. A falta não é algo proibido. Ela é coibida se ela é muito forte por conta de cartão amarelo ou se ela é muito frequente, como foi no caso do Atlético. Cartão amarelo por rodízio de falta. O Vasco conseguiu não fazer nenhuma falta no primeiro tempo, exatamente porque não teve pressão. Não é que o time foi bonzinho. Não é que o time resolveu não marcar só na bola. Não, o time resolveu não marcar. A minha sensação era que o Vasco estava aguardando começar o jogo de São Januário já. Como se esse primeiro jogo contra o Atlético fosse algo só protocolar. Só uma burocracia. Só 90 minutos a serem transponíveis, né? A serem ultrapassados, né? E acabou que o Vasco parecia focado em outro jogo e não naquele. E foi engolido pelo Atlético Goianiense. O Atlético, sim, duelou, brigou, conseguiu ganhar, amassou o Vasco, jogou no campo de ataque o tempo todo. A posse de bola que a gente vê nos números do Vasco, ela foi toda concentrada no campo de defesa. No primeiro tempo, o Rojas tinha 20 toques na bola. Né? Os jogadores do Atlético tinham mais toques, tinham 7. E o Atlético amassando o Vasco, porque recuperava a bola já no campo de ataque e definia em 2, 3 toques. Então foi uma partida muito ruim do Vasco. Mais uma. É uma sequência de jogos ruins. Isso, obviamente, preocupa o torcedor, porque a sequência de jogos, mesmo com resultado positivo hoje, a sequência de jogos ruins, de desempenhos ruins, não animam. O Vasco tem um jogo importante no sábado contra o Red Bull, na volta do time para São Januário, na reestreia ou na possível reestreia do Coutinho em São Januário, e o torcedor vai cobrar desempenho também. Não dá para salvar com um golzinho no fim, ainda que seja fundamental em último caso. Mas não dá para contar com isso o tempo todo. O Vasco tem que voltar a jogar bola. E uma coisa que me chamou a atenção no jogo de hoje foi a quantidade de vezes que o Vasco se colocou em perigo. A gente elogiou tanto aqui, né, no início do Paiva, como é que, para mim, pelo menos, o grande mérito dele era entender as deficiências do time, entender a limitação do time. Ou seja, tentar fazer o simples, tentar fazer o feijão com arroz, porque esse time não tem qualidade para entregar mais do que isso. A gente olha o jogo hoje contra o Atlético e o Vasco tentou dezenas de vezes sair jogando de trás, com o Léo Jardim saindo ali com bola curta, sendo que o Atlético estava levando vantagem nessas jogadas. Teve um lance no segundo tempo onde ele sai com o Payet, que baixou lá atrás para tentar ajudar a saída de bola, que a bola volta para ele e ele chuta em cima do jogador do Atlético. O Vasco se colocando em risco. Né? Uma deficiência muito grande num time, talvez uma soberba, de achar que ia conseguir sair jogando por ali. Na questão não era o gramado bom ou ruim. Dessa vez não tem essa desculpa. A questão era a qualidade. O Atlético é um time montado para pressionar. É um time de imposição física. Então, ainda que o Vasco conseguisse quebrar a primeira linha, o que foi raro, quando quebrava, o Atlético parava a jogada. Então, você não ia nunca andar. Né? O Atlético foi para não deixar o Vasco andar em campo. E o Rafael Paiva não conseguiu encontrar alternativas. A alternativa foi individual. A jogada que o Vasco conseguiu para marcar seu gol foi algo individual. Foi pela qualidade do Piton, pela qualidade de finalização do Verratti. Não porque conseguiu escapar da pressão do Atlético. Não porque foi superior ao Atlético. Foi na individualidade. Pelo fato do Vasco ter jogadores mais qualificados do que o Atlético. Mas fisicamente foi um banho do Atlético, taticamente foi um banho do Mancini no Paiva. O alerta que a gente comentou aqui no vídeo passado contra o Grêmio, que já poderia estar sendo ligado, mas até então era um jogo fora de casa, toda a questão da chuva, pela atuação, não pelo resultado, dessa vez liga o alerta. Acredito que o Paiva vai chegar de uma certa maneira, talvez pela primeira vez desde que assumiu o comando técnico do Vasco, pressionado para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Bragantino, que até onde eu estava vendo, estava perdendo seu jogo também para o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e não faz uma temporada como fez no ano passado. Então não é um adversário muito distante tecnicamente do Vasco, mas o Vasco vai ter que demonstrar em campo isso. Vai ter que demonstrar o que não demonstrou nos últimos 3 jogos, contra Atlético, Grêmio e Atlético Goianiense. O momento do Vasco está longe de ser positivo. E o curioso é que, nesse momento, o torcedor imaginava exatamente o oposto. Exatamente na chegada do Coutinho, um crescimento. Coutinho não está bem,
apesar de eu achar que foi o único que chamou a responsabilidade no primeiro tempo, apesar dos erros, mas era o único que tentava alguma coisa, tentava olhar para frente. Falei, faltou muito ao Vasco, para mim, no jogo de hoje, olhar para frente. A bola chegava no Cocão, chegava no Gumora, e o tempo todo os jogadores olhavam para trás. A bola voltava para o zagueiro, voltava para o lateral, depois tentava a bola longa para o Verratti, não ganhava, o Atlético recuperava e acelerava o jogo. Então, para mim, uma atuação muito ruim, coletivamente e individualmente. Talvez individualmente, o melhor em campo, para mim, pelo lado do Vasco, tenha sido, antes do gol, até então, para mim, vinha sendo o PH, que salvou uma bola em cima da linha, o Rojas também salvou uma bola em cima da linha, mas a atuação dele foi péssima. Falei do Cocão e do Hugo Moura aqui, perdidos na marcação no meio de campo. O Rojas, pelo lado direito, completamente perdido, tomou 3 bolas nas costas em 15 minutos, inclusive o do lance do gol do Atlético Goianiense, correndo para um lado e para o outro, parecia desesperado, sem realmente entender qual era o posicionamento dele. Até o Léo Jardim, se eu não me engano, falou sobre isso depois do jogo, como é que o time, em muitos momentos, abriu mão da posição. Acho que bateu um desespero depois do gol do Atlético, principalmente, e o Vasco começou a tentar marcar, feito uma barata tonta, corria para um lado, para o outro, e não encaixava essa marcação. No mais, o time todo abaixo, com exceção do lance do gol, a partida toda, de todo mundo, com exceção do Léo Jardim também, que salvou 2 bolas, fez 2 boas defesas no segundo tempo, todo mundo muito abaixo, muito abaixo. Então é algo para realmente ligar o alerta. O Vasco tem um jogo importante no fim de semana e precisa vencer. Joga dentro de casa e precisa dar uma resposta ao seu torcedor. Precisa dar uma resposta com resultado e precisa dar uma resposta também com desempenho, porque o time tem sido muito aquém do que já apresentou com o próprio Rafael Paiva. Está na hora de dar uma resposta para o seu torcedor. Bom, galera, esse foi o meu pós-jogo de hoje. Chega aqui, já deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e aproveita e faz a boa lá na Betfair, tá? Quem pegou a dica do pré-jogo de um golzinho do Vasco no jogo de hoje, conseguiu bater 4-1 aí na cotação, aproveita a super cotação da Betfair. Se você ainda não pegou, clica aqui no link na descrição. Lembrando sempre, tem que ser maior de idade e apostar sempre com responsabilidade. Bom, galera, esse foi nosso pós-jogo de hoje. Saudações e até a próxima.